Vou fazer um apanhado dos livros que eu usei quando eu estudei gastronomia. Eu estudei há 15 anos atrás e a gente tinha internet, mas você não tinha canais dos chefs, né, com as receitas, com passo a passo. Às vezes você tinha acesso a alguma coisa no programa de televisão, mas eles não passavam muitas receitas com técnica mesmo, tá? Bom, o primeiro livro que conta a história da gastronomia desde a Idade Média é esse aqui, ó, de Caçadora Gourmet, do Ariovaldo Franco, tá? Então ele é um livro que ele mostra desde a Idade Média que você não tinha tecnologia, você não tinha como manter os alimentos refrigerados, tá? Até os dias atuais. Ele passa pelo século 17 e 18, que ficou muito marcado na França, né? Pelas técnicas francesas, porque nessa época do século 17 e 18 foi a época dos grandes banquetes de reis, rainhas, tá ok? E aí depois a gente tem Fisiologia do Gosto, do Brillat Savarin. Ele foi um juiz lá, ele nasceu em 1755, era apaixonado por gastronomia e apaixonado em pessoas. Então ele frequentava a alta sociedade e ele fazia uma análise, não só a alta sociedade, mas todo lugar que ele frequentava, ele fazia uma análise do ser humano perante o alimento, tá? Ele tem várias frases, esse livro aqui, ele é muito bom mesmo. Ele faz uma análise filosófica mesmo do ser humano em relação ao alimento. E tem duas coisas que ele fala que eu acho fundamental. Tudo bem, hoje em dia a gente quer uma vida mais descontraída, mas ele fala que a partir do momento que você chama uma pessoa para sua casa para comer, você tem como obrigação servir essa pessoa da melhor forma possível, tá? Não estou falando de servir com caviar ou com uma coisa assim, mas é você dar, que seja um churrasco, você tem que dar o seu melhor para fazer a pessoa se sentir confortável, se sentir num ambiente agradável, tá? E outra coisa que ele coloca, que se você decide ser um cozinheiro profissional, a primeira coisa que você precisa é ter pontualidade. Tá? Eu sempre falo isso, a cozinha ela é um laboratório químico, o tempo inteiro você está lidando com as reações. Tá? Depois, falando nessa questão das reações, um livro que eu fui apaixonado, eu li esse livro já umas 2 ou 3 vezes mais ou menos. Eu sempre estou folheando ele. O que Einstein disse ao seu cozinheiro. Tá? Então ele explica tudo o que acontece dentro de uma cozinha, processo que a gente tem. A gente sabe que acontece aquele processo, mas não entende o porquê que ele acontece. Porque, por exemplo, quando eu esquento uma clara de ovo, ela fica dura e branca. Porque, por exemplo, que um alimento, quando ele é aquecido, ele sofre um processo que chama reação de Maillard, que ele fica adocicado e depois de um tempo ele já começa a parte de queimar e amarga, tá? Por que que tem esse amargor? Por que que ele amarga, tá? Então é um livro muito interessante, ele explica por que que a altura ideal de uma panela é tal, outra tem que ser baixa, enfim, ele dá muitas dicas, é muito legal. Um colega meu que quando a gente fazia gastronomia, lia muito, carregava esse livro para cima e para baixo, e eu pedi um dia para dar uma olhada, folhear, e eu realmente fiquei apaixonado. Esse livro é muito interessante, tá? Bom, falando ainda do século 17 e 18, que é de onde vem a cozinha francesa muito forte, tá? Por conta dos banquetes, esse aqui foi o principal cozinheiro dos reis, tá? O Carême. Então, ele que explica no livro como que funciona um banquete. Tá? Para quem não sabe, o ritual de um banquete francês, ele tem várias entradas. Você tem entradas, primeira entrada, segunda entrada, primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. É servido 3 tipos de proteína, ou até mais diferentes. Servido carne de caça. Tá? Então ele explica como que ele fazia para fazer esses banquetes para grande quantidade de gente muito importante, reis, rainhas. Tá? Aqui, por exemplo, tem uma ilustração do que era um banquete. Tá? Um banquete francês, gente, naquela época, tem um filme que chama Vatel, um banquete para o rei, que vale muito a pena, um filme dos anos de 2000, e tem como ator principal, que é o cozinheiro, interpretado por Gerard Depardieu. Tá? Ah, eles é um desafio muito grande para um cozinheiro, é uma responsabilidade fazer um banquete, porque é tudo muito detalhista, tudo cheio de detalhes. A gastronomia, quando a gente assiste um programa de televisão, por exemplo, o MasterChef, você vê a riqueza de detalhes.
né? Tempo de cozimento, textura, o tipo de alimento, sempre a gente tem que usar os melhores ingredientes que a gente conseguir ter acesso, tá? Então, fazia parte para o cozinheiro ir atrás desses fornecedores, da melhor caça, melhor carne, tudo muito fresco, tudo de grande qualidade, na verdade, né? Esse livro é muito bom. E Anthony Carême foi o precursor, foi ele que inventou o veau levain, que é uma entrada, eu diria, um prato francês à base de massa folhada, e aí você pode rechear ele com tudo que você quiser. Quando a gente vai estudar gastronomia, uma das principais receitas que a gente faz, que já começa fazendo logo, é o veau levain, tá? De técnica francesa, ele é muito bom. Lá no Rio de Janeiro tem um bistrô, chama Carême, em homenagem a ele, lógico, né? Que a cozinheira, a chefe colocou esse nome em homenagem ao Carême. Bom, e aí, como a gente viu que a cozinha, ela se baseia na cozinha francesa, é cheia de detalhes, a gente tem que ter padronização. A cozinha, ela tem que ser padronizada. Cortes padronizados. Então, esse livro aqui, também da editora Senac, vários livros que eu mostro é da editora Senac. Nessa época, há 15 anos atrás, o Senac era a principal faculdade de gastronomia do Brasil. Hoje a gente tem a Le Cordon Bleu, que entrou, né? Mas o Senac ainda continua como referência, tá? Ela que traduz os livros de gastronomia e tem as escolas espalhadas aí pelo Brasil. Bom, a técnica de cozinha profissional, esse livro aqui, ele ensina o passo a passo de como começar com técnicas para cocção, para cozimento, tá? Então, quando você quer começar a cozinhar com mais precisão, ele mostra os tipos de corte, por que tem que ter corte padrão, por que um alimento, eu não posso cortar um alimento, por exemplo, vou cozinhar uma cenoura, um pedaço pequeno, um pedaço grande, porque se eu cozinho todos esses alimentos em 10 minutos, se ele não tiver um corte padronizado do mesmo tamanho, eu vou ter um monte de textura diferente, vou ter coisa crua, coisa que cozinhou demais, passou demais. Aqui ele dá dicas também dos cortes das carnes, tá? A gente tem que saber todos os nomes dos cortes das carnes, tá? Então ele ensina bastante coisa. Tem vários tipos de corte, tá, gente? E uma coisa muito legal que eles ensinam, que a gente fazia muito em casa, que pedia para fazer em casa, comprar legumes, comprar cebola e fazer o corte. O principal corte da cebola que a gente faz, que usa muito é o brunoise, que é um pequenininho, quadradinho, e fazer, treinar, comprava saco de cebola e ficava ali picando, até você atingir excelência no seu corte, tá? De padronização. Outra coisa que eles dão dica também pra gente, quando eu estudei, pegar um sal grosso e refinar ele com a faca. Na faca você vai refinando, vai juntando, até você treinar a sua mão, tá? Sempre os dedos para dentro, para não ter perigo de cortar, né? E vai treinando. A faca sempre tem que estar afiada. Quando a gente entra para uma cozinha para trabalhar, a primeira coisa que você faz é afiar uma faca, ok? Bom, passou de técnicas básicas, a gente vai para a Bíblia da Gastronomia, que é um livro que é de uma das melhores escolas de gastronomia do mundo, tá? Que fica em Nova York, o Instituto Americano de Culinária. Depois dela tem a Cordon Bleu, tá? Que é, para mim, acho que eu considero como a melhor escola de culinária de gastronomia do mundo. Bom, esse livro aqui foi também traduzido pela editora do Senac. Ele tem 1.300 páginas, tá? E tem 640 receitas. Ele não perde, eu não digo nem perder tempo, mas ele não se prende às técnicas básicas. Ele te ensina toda a parte da culinária francesa, todos os molhos que são importantes para a gente saber quando vai fazer uma receita com base francesa, tá? Todos os caldos, fundos, ele pega os alimentos, por exemplo, a parte de queijo, ele explica todo tipo de queijo que existe e o que é esperado desse queijo, tá? De sabor, de textura, vários tipos de, por exemplo, batata, você tem vários tipos de batata, os tipos de tomate que você tem. Então ele é um livro muito bom, tá? Eu usei muito esse livro para fazer consultas de coisas, de molhos que eu tinha dúvida, principalmente para molho e fundo, tá? Mas hoje a gente tem internet, a internet é mais prático, mais rápido, né? E também assim, é um livrão pesado, né, gente? Carregando isso aqui para cima e para baixo. Você vai ali no YouTube rapidinho, você acha o que você quer e pode até fazer uma análise dos cozinheiros, assim, das receitas que você está pegando, qual que você acha melhor, qual que você testa e se identifica mais. Outra coisa que eu dou uma dica para quem está começando a cozinhar,
procura fazer uma receita com pessoas de raiz. Tá? Por exemplo, se eu quero fazer um doce português, tenta achar uma cozinheira lá em Portugal, que ela tem um vídeo gravado, com certeza, e ela vai seguir o passo a passo da tradição. Tá? Você quer fazer uma massa italiana, tem uma nona lá no norte da Itália que vai te ensinar, tem vídeo gravado delas no YouTube fazendo as massas. Tá? Assim, você não tudo bem trazer, hoje é muito falado sobre isso, trazer os ingredientes brasileiros para os pratos, tá? Mas você perde a questão da técnica, tá? Às vezes você faz a coisa muito abrasileirada ali, por exemplo, um sushi, você usa muito cream cheese, você usa goiabada, igual eu vejo. Eu já vi hot roll, que é o sushizinho frito, com batata palha em cima. Tá? Então você perde completamente o que é uma cozinha de raiz, tá? Outra coisa que eu dou a dica além dos vídeos, treinar mesmo nessa quarentena, sabe? Que vale a pena. E treina uma receita mais básica, não preocupa em fazer um prato muito sofisticado. Começa com o básico, tá? E devagarzinho você vai. E outra coisa, sempre pega, o cozinheiro ele é conhecido como um prato, ele se torna um prato chefe dele, um carro-chefe, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que faz um churrasco muito bom. Tem uma pessoa que faz uma galinhada muito boa, tá? Então, assim, ela já sabe de tanto fazer aquele prato, porque o que está dando errado, o que não está. Tá? E aí, depois que aquele prato se torna seu carro-chefe, você vai para outro prato, até que você vê você está cozinhando de tudo. Tá? Então, sempre pega uma receita e aprimora ela. É repetição, 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 até você chegar numa excelência mesmo, tá? Porque às vezes o pessoal vai começar a cozinhar, vai ver muito vídeo que a gente posta, ou outra coisa assim, e com técnicas, com muitas técnicas, né? Por exemplo, eu vou fazer um creme brulee, que você tem que usar maçarico. Poxa, eu quase nunca nem liguei um fogão, já vou ter que usar maçarico, né? Então isso até assusta um pouco a pessoa. E outra coisa também que eu falo, cozinha, ela é amor. Tá? Tudo que você está sentindo ali, você passa para aquele alimento e quem está recebendo esse alimento vai sentir aquela energia sua. Tá? Então, muitas vezes tem dia que não está legal, não estou bem, eu prefiro nem cozinhar, prefiro comprar um marmitex, porque eu sei que não vai dar certo. Você fica horas ali, fica ali fazendo a comida e o negócio vai dar tudo errado, tá? Então fica a dica desses livros. Foram livros que me ajudaram muito. Hoje eu me atualizo muito mais por canais no YouTube, tá? E os videozinhos, né? O filme que eu falei do Vatel, Um Banquete para o Rei, que vale muito a pena assistir. Ele é um filme muito legal. Esse cozinheiro, ele queria impressionar o rei Luís XV e ele literalmente se mata porque dá tudo errado. Assim, dá tudo certo, mas tem uma hora... Uma coisa acontece no filme, tá? Para você ver o exagero que é do perfeccionismo, que aí ele literalmente, enfim. E outro filme que é um desenho até engraçado, mas ele conta muito a realidade de uma cozinha francesa, é o Ratatouille. Quando eu fui trabalhar numa cozinha francesa aqui no Brasil, eu me senti mesmo no filme Ratatouille, sabe? Aquela correria dentro da cozinha, aí você abre uma porta do salão, aquele ar-condicionado lá, aquele lustre de cristal, tocando Edith Piaf, francesa, tudo ali, e você escutando só o barulho dos talheres, as pessoas comendo, enfim, tá? Incrível e vale a pena. Eu acho que cozinhar é uma arte, ela só tem que ser aprimorada, a gente tem que fazer bastante, né, para pegar as técnicas. E pegando as técnicas, o sabor é completamente diferente de um fast food, né? Você tem ali uma cozinha, uma comida mesmo de padrão, tá bom?